E olha, senadores de oposição protocolaram também um pedido de impeachment contra o ministro do STF, Dias Toffoli, pela atuação no Banco Master. Essa representação foi encaminhada ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E eu volto a Brasília com a Ariane Bittencourt também para repercutir esse assunto. Ô, Ariane, agora cabe a ele decidir se o pedido será arquivado ou terá seguimento, ainda que no recesso, né? Toda essa movimentação, o que temos até agora? Exatamente, Roberta. Mais uma vez, ótimo dia para você e para todos. Agora a decisão está nas mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que pode decidir deixar para lá esse pedido de impeachment ou dar prosseguimento a essa solicitação que é assinada por 3 senadores. Os senadores Magno Malta, do PL do Espírito Santo, a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, e o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará. Trata-se de um documento que foi protocolado ontem, portanto, tem 35 páginas e aponta, segundo os senadores, a existência de indícios de crime de responsabilidade praticado durante a condução desse caso e dessa apuração envolvendo fraudes financeiras no bojo do Banco Master. Lembrando que o que pode embasar um pedido de impeachment de um ministro da Suprema Corte é justamente um indício ou a efetivação de um crime de responsabilidade, portanto. Bom, e entre os principais pontos apontados nesse documento protocolado pelos senadores, eles citam a existência de relações extraprocessuais do ministro Dias Toffoli com integrantes da defesa dos investigados no caso do Banco Master. Toffoli, que é o relator deste caso no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente lembra que, por exemplo, em novembro do ano passado, o ministro viajou para Lima, no Peru, para assistir à final da Copa Libertadores da América, ao lado de Augusto Arruda Botelho. Ele é advogado do diretor de compliance do Master, Luiz Antônio Bull, que foi alvo da Operação Compliance Zero da Polícia Federal. O ministro, à época, chegou a admitir que essa viagem aconteceu, mas negou que eles tenham tratado de assuntos ligados ao Banco Master e a essas investigações durante essa viagem. O documento também cita, Roberta, possíveis vínculos indiretos envolvendo familiares de Dias Toffoli com pessoas e estruturas ligadas ao caso do Banco Master. Menciona ainda decisões consideradas atípicas no curso do processo, como a adoção de medidas durante o recesso judiciário e a centralização dos atos investigativos nas mãos do Supremo Tribunal Federal, como o que a gente citou há pouco, aquela ordem inicial de que os documentos apreendidos na Operação Compliance Zero ficassem selados na sede do Supremo Tribunal Federal. Então, para os senadores, tudo isso seria suficiente para colocar em dúvida a neutralidade, a imparcialidade do ministro Dias Toffoli na condução desse caso no Supremo Tribunal Federal e deveria, então, embasar esse pedido de impedimento. Então, agora, lembrando que, como você bem disse, estamos, com atividades paralisadas no Congresso Nacional, recesso parlamentar que só termina no dia 1º de fevereiro, no dia 2 voltam às atividades e esses senadores tentam que logo na volta do recesso parlamentar, Davi Alcolumbre possa levar esse processo de impeachment adiante. Lembrando que há vários outros pedidos de impeachment contra os ministros da Suprema Corte no Congresso Nacional, aguardando a análise e a apreciação de Davi Alcolumbre, a maior parte deles contra o ministro Alexandre de Moraes, mas nenhum deles até agora obteve êxito. Mas os senadores alegam que há indícios suficientes de crime de responsabilidade e, portanto, que haveria razões para Alcolumbre dar prosseguimento a esse pedido protocolado ontem no fim do dia. Volto contigo. Obrigada, Ariane. Yander Porcela e Vitória Bel também aqui comigo. Ô, Vitória Bel, esse movimento tem alguma força, ainda que sendo feito no recesso, hein? Não, nem no recesso e nem nas atividades parlamentares. A gente já sabe que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pelo menos a princípio, não tem nenhuma abertura
para tocar esses pedidos de impeachment. Ele não tem nenhuma possibilidade não há possibilidade, melhor dizendo, de que esses pedidos de impeachment avancem durante a gestão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Vamos lembrar que Davi Alcolumbre tem uma relação bastante próxima com os ministros do Supremo, uma boa relação, até de amizade, e Davi Alcolumbre já sinalizou para os seus aliados que não pretende tocar nenhum desses pedidos, nem contra o ministro Alexandre de Moraes, nem contra o ministro Dias Toffoli. Os pedidos contra Alexandre de Moraes, principalmente, que se intensificaram desde a ação de tentativa de golpe de Estado, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornou réu e depois condenado, aumentaram bastante. Cerca de 30 pedidos apenas em 2025 foram protocolados, mais da metade contra Alexandre de Moraes, e agora também pedidos de impeachment contra o ministro Dias Toffoli. Já está ali na gaveta de Davi Alcolumbre mais de 80 pedidos de impeachment no total. E, inclusive, o Dias Toffoli, a gente destaca que teve esse pedido agora recente, que os senadores fizeram, justificando o provável envolvimento do ministro Dias Toffoli com o Banco Master, conflitos de interesse, mas já tinha sido feito pedido na semana passada ou retrasada, também outro pedido de impeachment contra o ministro Dias Toffoli, lembrando aquele caso em que ele teria voado para o Peru num avião junto com, portanto, Augusto Botelho, como bem destacou a Ariane, para ver uma final da Libertadores, portanto, ele tendo ligação com um advogado do Banco Master. Tudo isso, portanto, apesar desses conflitos de interesse estarem expostos, os aliados de Davi Alcolumbre continuam dizendo que ele dificilmente avança com esses pedidos. Claro que o cenário pode mudar a partir de 2027, se Davi Alcolumbre, quando Davi Alcolumbre não estiver mais na presidência do Senado, aí a história pode ser diferente, Roberta. Quer completar, Yander? Roberta, a possibilidade de abertura de impeachment de ministros do Supremo é tão remota agora que, numa reunião de líderes do Senado, no final do ano passado, o presidente da casa, Davi Alcolumbre, ele chegou a dizer que nem se os 80 senadores, 81 com ele, assinassem os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo, nem assim ele abriria. Ele descartou totalmente essa possibilidade, é algo que está completamente fora do radar dele. Então, para um cenário como esse mudar, teria que acontecer muita coisa, teria que ser uma avalanche aí na política para poder mudar a cabeça de Alcolumbre. Agora, esses pedidos de impeachment que são apresentados pela oposição contra os ministros do Supremo, Roberta, eles servem para alimentar também a militância bolsonarista contra o Supremo Tribunal Federal e já mirando na eleição desse ano, porque o objetivo do PL, do bolsonarismo é tentar eleger o maior número possível de senadores em outubro, na eleição, para poder ter maioria, para tentar ter maioria no Senado no ano que vem e aí sim conseguir pressionar de fato o próximo presidente do Senado, seja ele Davi Alcolumbre ou outra figura, a dar sequência, a avançar com esses pedidos de impeachment. Por enquanto, esses pedidos, essa retórica toda só serve mesmo para um objetivo eleitoral, mas não deixa de ser um fato importante na política, porque isso vai ser super usado durante as campanhas e pode, sim, impulsionar os eleitores a votarem em candidatos de extrema-direita, bolsonaristas, para poder, a partir do ano que vem, ter a possibilidade de tirar os ministros do Supremo da Corte, Roberta.